Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula nossa. Hoje é 27 de 8. Vamos abordar alguns temas interessantes, porém eu pretendo resgatar alguns conceitos. Eu gosto de emendar alguns conceitos da aula passada e depois retomá-los com novos conceitos, retomar a aula com novos conceitos. Em primeiro lugar, a gente abordou lá desde o início um tema interessante, que é a forma como as pessoas se unem, se aglutinam em busca de objetivos comuns. E nesse aglutinar-se, nesse juntar-se para buscar objetivos comuns, há um sentimento de pertencer, né? Nós, seres humanos, temos o hábito de querer pertencer, sentir-se acarinhado, sentir-se envolvido. Por isso, essa sensação, esse sentimento de pertencer é muito importante. Isso também ocorre nos outros animais, se vocês observarem, até por uma questão instintiva, né? Isso é muito importante porque faz com que nós possamos, no momento de ser aceito, podemos explorar nossas habilidades, nossos potenciais, nossas qualidades, enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes, certo? Então, a partir daí, nós observamos o quê? Que o homem passa nessa relação entre si, nessa integração, nessa interação, começa a desenvolver os grupos de referência, ou seja, as pessoas, ao perceber a realidade dos grupos das outras pessoas, começam a se perceber como afins, pessoas que têm afinidades, pessoas que têm jeito de pensar, o jeito de agir, começa a atrair seus pares. E é a partir daí que eu tenho os chamados grupos de referência. Na antiguidade, lá nos bons tempos dos homens primitivos, esses grupos se uniam por afinidade, por necessidades. Então nós temos, como eu disse, grupos aqui, grupos ali, e que com o passar do tempo eles foram fazendo uma espécie de permuta de produtos à medida que eles foram deixando de ser nômades. Nos dias atuais, sempre guardadas as devidas proporções, nós temos grupos de referência muito importantes. Em essência, basicamente, nós temos o grupo familiar, que é o primeiro grupo ao qual o indivíduo pertence. Esse é o primeiro grupo, familiar. A partir do momento que ele ultrapassa a fronteira, ele já tem meios, maneiras de pertencer a outros grupos. Da meninice, então observa-se que na meninice nós temos os grupos dos meninos, o grupo das meninas, que são os grupos de referência também. Ali, gente, aprende-se, ali a gente interpreta, ali a gente explora nossas habilidades, nossas qualidades. E assim ocorre na adolescência. A adolescência, uma das peculiaridades, é que eu me permito navegar, transitar por grupos bastante diferentes, até para experimentações, até para explorar os limites, enfim, para uma série de condições que o adolescente se permite fazer, até porque ele está passando por uma transformação muito grande e de experiências importantes na vida, que seria uma preparação total para a vida adulta. Então, os grupos de referência na vida adulta, pode-se dizer grupos mais maduros, tanto na esfera pessoal, social quanto profissional, né? Que são os grupos em que o indivíduo tem que estar definido para ele fazer um processo de reformulação dos seus pais, ou seja, ele vai reproduzir aquilo que a família lhe deu, ele vai constituir família, vai ter filhos, e esses filhos vão dar uma continuidade nesse processo de evolução aí de grupos de referência e, consequentemente, de grupos sociais. Até aqui eu espero a compreensão de vocês nesse sentido. Importância do conhecimento adquirido e os movimentos sociais é um outro item importante para a gente abordar. Como eu disse para vocês, creio,
tudo começa com as experimentações, desde da pré-história, lá atrás, o homem primitivo, tudo era experimentado. Ou seja, foi a partir dessas experimentações que o homem adquire as habilidades, principalmente a habilidade de interpretar a realidade, interpretar os fenômenos, interpretar uma série de situações que permitiu a ele desenvolver uma das qualidades mais importantes do ser humano, que é a inteligência. Talvez não a mais importante, mas, no meu modo de ver, uma das mais importantes. Porque foi a partir dessa forma de desenvolver suas capacidades, dentre elas a inteligência, que ele passa a desenvolver as chamadas ciências. Sua qualidade intelectual, sua qualidade cognitiva faz com que ele desenvolva uma série de conhecimentos baseados nas ciências. Para ilustrar para vocês, o homem possui 4 tipos de conhecimento: o conhecimento popular, o conhecimento científico, o filosófico e o religioso. O filosófico e o religioso são bastante antigos, né? O científico, um pouco mais recente em relação aos outros dois, e o popular sempre foi o popular, é aquilo vulgar, é aquele onde o conhecimento é passado de uma maneira bastante simplória, né? Então, esses conhecimentos são as bases e se ramificaram para outros conhecimentos que nós temos até os dias de hoje, né? Foram se amarrando um ao outro e assim os conhecimentos foram sendo explorados pelo ser humano. Nesse ponto, esse conhecimento todo do ser humano, seja ele ciências exatas, humanas, seja elas quais forem, elas têm como base a ideia do indivíduo num contexto cultural. O que significa isso? Toda e qualquer ciência está baseada em uma sociedade, né? Ou seja, o indivíduo, ele pertencendo a uma sociedade, ele, através do conhecimento que ele tem, ele passa a explorar condições para que todos possam ter uma condição de vida melhor, uma condição de vida mais saudável, uma condição de vida mais aceitável, e não cômoda, mas sim confortável, não luxuosa, como muitos fazem, mas uma condição confortável que seria o ideal. Por isso, gente, a ideia de cultura de um país, de uma cidade, até mesmo de uma comunidade, está intrinsecamente ligado aos habitantes e os costumes populacionais. Ou seja, quando nós desenvolvemos um trabalho, seja ele científico ou não, seja ele mais popular ou não, ele vai estar voltado para quê? Para os habitantes de uma determinada região. E isso faz parte de toda uma reformulação e formação de comunidades, de povos, de países que visam ter uma identidade cultural, visam ter um meio, uma maneira para que todos possam comungar das mesmas ideias. Por isso, a ideia de cultura está vinculada a como os povos, como as pessoas vivem em uma determinada região. Hoje, notadamente, nós temos o brasileiro, vamos exemplificar, nós temos o Brasil, que é um país basicamente continental, e que nós temos regiões específicas com linguagens, fala-se o português no Brasil. Porém, se nós formos observar, existem uma linguagem, um dialeto muito interessante de regional. A forma de falar, algumas palavras são típicas de regiões, e isso faz parte de uma cultura, né? A ideia de uma cultura, ou seja, as pessoas criam condições e é aceita pela maioria. Então eu tenho os hábitos e os costumes populacionais, né? Na aula anterior, nós falamos, na aula remota, nós falamos do carnaval no Brasil, né? Época de carnaval, nós temos carnaval nas principais capitais, e curiosamente nós temos uma festa muito semelhante, né? Lá em Parintins, onde os boi caprichoso e... falou outro nome que... caprichoso e... falou outro nome que eu já vou lembrar.
Eu vou lembrar. Caprichoso e... Eu não vou lembrar. Que fala de uma festa que eles têm em Parintins, que é a competição muito saudável, que é todo um folclore, que é todo um costume que eles têm nessa região, que é fantasticamente bonito e é explorado por outras regiões mediante toda essa tecnologia que é de comunicação. Portanto, gente, nós podemos pensar nesse sentido que quando eu tenho uma população e eles comungam das mesmas ideias, eu posso chamar este grupo, por exemplo, de uma comunidade que se reúne e que decide realizar determinada atividade para atender determinadas necessidades. Okay? Os grupos, quando eles chamados grupos comunitários, eles têm várias afinidades, né? Para a gente poder entender. Eu posso ter um grupo de filósofos, eu posso ter grupo religioso, eu posso ter grupo político, eu posso ter um grupo de empresários, né, cujo objetivo é atender uma comunidade. Eu tenho comunidades de bairro, né, que no texto que eu estou passando para vocês fala muito dessa importância dos membros de uma comunidade de bairro, que eles lutam bastante para o bem-estar comum do bairro, da região, enfim. E isso, gente, representa uma pequena parte da sociedade que visa dar atendimento, principalmente o atendimento em situações muito mais sociais. Vamos pegar uma referência do grupo comunitário de bairros, né? Vamos só exemplificar, só para a gente poder situar. Imaginemos um bairro qualquer de São Paulo que tem enchente. Novidade para a gente aqui. Há anos a gente sabe que São Paulo, em épocas de verão, época de chuva, bairros enchem. E é sempre as mesmas condições. Os grupos comunitários, bairro, por exemplo, se reúne, discute, fala e propõe. Só que não é resolvido. Mas o importante é que eles estão sempre batalhando na busca de solução para esses problemas. Ora, em alguns casos é resolvido, alguns bairros, felizmente, conseguiu sanar esse problema e outros ainda não conseguiram, por razões, às vezes, até geográficas, questões de que mais baixo, mais alto, enfim, como eles dizem. Então, esses grupos comunitários, eles se reúnem para buscar sempre uma solução para os problemas. É aqui que nós temos que pensar como nós, da psicologia, eu reforço essa questão, como nós, da psicologia, podemos contribuir. Assim como eu tenho profissionais de outras áreas, por exemplo, da área da saúde, enfermagem, vamos pensar no médico, vamos pensar no nutricionista, por exemplo. São profissionais que podem se unir e buscar soluções para determinados problemas sociais. Né? Imaginemos que o nutricionista vai orientar num grupo comunitário, numa determinada região, vai ensinar a aproveitar determinados produtos que podem ter um potencial alimentar muito, muito bom e que é jogado fora, muitas vezes descartado porque as pessoas não têm noção da importância do uso, né, desse produto. Então, o que se faz? Faz todo um trabalho de orientação dentro desta comunidade. Então, um grupo comunitário, percebendo a dificuldade, solicita, convoca, pergunta, convida profissionais da área da saúde para poder ter uma atividade ali dentro, como eu disse anteriormente. Épocas atrás eu desenvolvi um trabalho num grupo com os catadores de papel e papelão e material de reciclagem, se eu não me engano, que era uma ONG ali na Baixada do Glicério, lá no centro da cidade. Ora, outros profissionais foram convidados para dar atendimento à população. Então nós tínhamos aquele grupo comunitário localizado, cuja ONG dava um suporte, né, seja ele financeiro ou não,
e que nós, profissionais da área da saúde, iríamos dar a nossa parcela de colaboração. Então, era o convite feito por essa ONG, nesse grupo comunitário, que identificou a necessidade desse tipo de atendimento. E isso é que conta a importância, isso é que faz com que os grupos comunitários tenham sua importância e finalidade, né? A consciência, gente, aqui agora é importante ressaltar a importância da tomada de consciência disso tudo. Quando a gente fala de tomada de importância, não é simplesmente, eu vi e eu entendi, não. São ações, né? Ter consciência é também partir para a ação. Como diz ali do nosso texto, que eu estou indicando página 8, espero que vocês estejam recebendo esse material, já que eu encaminhei, a tomada de consciência da realidade e de si mesmo enquanto sujeito participante da dinâmica social. Vou repetir, isso é importante. A tomada de consciência da realidade e de si mesmo enquanto sujeito participante da dinâmica social. A sociedade não vai parar, a sociedade ela gira e ela busca constantemente a solução dos problemas que normalmente resolve-se dois, aparece mais um, resolve-se um, aparecem dois, e isso tudo faz com que nós tenhamos a constante necessidade de buscar soluções o tempo todo. E repito, esses grupos comunitários, eles farão esse papel. Não adianta nada termos ótimos governadores, ótimos prefeitos, ótimos políticos, né? Estou exagerando, é verdade? Mas, se nós não temos esses grupos comunitários que estão mais próximos de uma situação para identificar a solução e, a partir da identificação, convocar profissionais qualificados para buscar minimizar ou solucionar o problema. É essa a visão, a finalidade, por exemplo, dos grupos comunitários. Mas é preciso que tenhamos consciência das possibilidades. Não adianta simplesmente fazer por fazer, né? A gente, às vezes, ouve falar assim que determinado grupo comunitário fez de tudo para resolver e no fim não deu certo. Por quê? Foi uma coisa talvez não pensada, não planejada, não estruturada, e fez com que as coisas não dessem certo. Então, o grupo comunitário ele tem esse objetivo e ele não, como é que eu posso dizer? São grupos que eles podem se tornar perpétuos, para sempre, na medida em que os seus elementos vão sendo gradativamente substituídos ou eles, por N razões, deixam de pertencer aos grupos e outros vão incorporando nesses grupos. A exemplo do que eu dei para vocês, o grupo dos quilombos, né? Grupos comunitários quilombolas. Eles têm sua origem no período da escravidão, daqueles escravos arredios que fugiam, e eles criaram esses grupos comunitários, essa comunidade, e que, de alguma forma, eles sobreviveram a esse tempo, apesar de um tempo muito longe, coisa de 150, 200 anos, creio eu, 1800, mais ou menos 200 anos, que nós tivemos a libertação dos escravos. É muito recente. Então nós temos ainda esses grupos quilombolas e outros mais, se for levantar a gente tem, que perpetuaram a sua identidade, falando novamente de questão de identidade cultural. Esses grupos têm uma identidade cultural. Se vocês observarem, os negros que vivem nesses quilombos, eles transcendem algumas ideias, né, alguns valores do tempo passado. Então, dizem que eles estacionaram, culturalmente falando, mas não, eles perpetuaram, eles preservaram alguns costumes. Então, digamos lá que eles não é permitido, por exemplo, levar a televisão para não contaminar a realidade deles. Então, nós temos pessoas jovens que não saem dessa comunidade e que jamais viram, por exemplo, uma televisão. Então, é muito interessante a gente analisar por vários ângulos a questão da identidade cultural.
não é a nossa referência, nós temos que pensar qual é o referencial que nós vamos usar para interpretar uma realidade cultural. Legal? Um outro dado importante que vai de encontro à identidade cultural são as representações sociais, tema também que a gente abordou no semestre passado e que eu espero que vocês se lembrem, não? Essas representações sociais dizem respeito a uma série de costumes, regras, valores e outros movimentos sociais. Se vocês pensarem bem, a linguagem é uma representação social. O costume, as roupas, a maneira com que as pessoas se relacionam tem um certo simbolismo de representação no contexto social. É típico, por exemplo, de São Paulo. Quer ver? É muito comum se dizer assim, São Paulo é a cidade da garoa. Isso pode ser visto como uma característica regional, faz parte da cultura do paulistano, por exemplo, ser identificado como aquele cara que vive numa cidade onde a garoa era comum, né? Ou seja, isso pode ser visto como uma representação social. Assim como São Paulo é a cidade onde a gastronomia funciona muito intensamente, que é outra representação social. E assim vai em termos de como as coisas se estruturam e vão se desenvolvendo ao longo de toda uma história de uma sociedade. Basta a gente lembrar a sociedade brasileira, por exemplo, que passou por uma colônia e que foi se modificando e se transformando numa sociedade muito mais estruturada. Portanto, discussão sobre grupos comunitários e papéis. Então, papéis sociais. Isso é muito importante. Conjunto de normas, direitos, deveres que condicionam o comportamento do indivíduo junto a um grupo ou instituição. São os papéis sociais. Os filhos têm um papel social na família, os pais têm papel social, na meninice, temos nossos papéis na adolescência e na vida adulta. Então, esses papéis eles são constantemente modificados, constantemente desenvolvidos na medida em que eu me integro cada vez mais dentro de um sistema social. E os grupos comunitários são exatamente esses grupos que agregam, que trazem o indivíduo para que eles exerçam seus papéis ali dentro, seja como voluntário, seja como membro efetivo, enfim. Eles participam desses grupos comunitários aí, né? Quando eu tenho esses grupos estruturados, eles podem desaparecer, como eles podem momentaneamente isentar-se da realidade e retornar futuramente. Ou seja, periodicamente eles ressurgem para poder dar sua parcela de colaboração. Isso nós podemos verificar mais adiante. Ok, gente? Eu creio que esse conteúdo vai ser discutido na quinta-feira. Estarei repassando para vocês essa semana esse conteúdo, não é? Já vou encaminhar para vocês e juntamente com os temas de trabalho de pesquisa, né? Pesquisa bibliográfica. Está sendo passado para vocês também, vocês escolheram um tema e lá nós vamos discutir junto com vocês na aula, na quinta-feira, dia 27, também os procedimentos e como será esse trabalho aí. Ok, gente? Me cobrem esse material ainda essa semana caminhei meu e-mail para vocês e eu espero que vocês mantenham contato comigo. Quem não receber esse material, tiver dificuldade, manda um e-mail para mim solicitando que eu vou anexar e encaminhar para vocês. Não deixem de ter esse material, que ele é importantíssimo. Tá bom, gente? Até lá. Quinta-feira nos vemos. Um forte abraço para todos vocês.